Oi, para você que se liga no Flash Score, sejam todos bem-vindos a mais um pré-jogo. Hoje é pré-jogo grande, começou as oitavas de final do Mundial de Seleções. O Paraguai vai jogar contra a França e agora a gente vai trazer essa análise para você. Quem está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like também e comenta aqui, deixa nos comentários quem é que passa. Será que os sul-americanos vão se dar melhor do que os franceses? Comenta aqui, deixa nos comentários o seu palpite. E hoje quem vai analisar esse jogo comigo é a Fran Alberto. Fran, seja muito bem-vinda. O que esperar de Paraguai e França? Nossa, Matheus, pergunta difícil, viu? Porque nada mais me surpreende nessa Copa do Mundo, depois de alguns jogos que a gente acompanhou nos 16 avos, né? Um jogo muito interessante. Obviamente, a França é a seleção favorita para poder avançar, não só por ter jogadores individuais, mas pelo que vem desempenhando jogo a jogo. E a pergunta é como parar essa França, né, que tem jogadores titulares muito bons, tem um banco de reservas também que quando entra muito bom, tem um meio-campo ataque muito interessante, é uma das melhores equipes dessa Copa do Mundo, mas do outro lado a gente tem Paraguai, que não começou muito bem essa Copa do Mundo, deixou uma impressão ruim ao ser goleado pela seleção dos Estados Unidos na primeira rodada, mas depois foi se recuperando e chega com muita moral para esse jogo contra a França, mesmo sabendo que não são os favoritos, mas né, eliminou a Alemanha, que muita gente dava já como uma das equipes que teriam avançado, né, para as oitavas de final. A Alemanha foi eliminada nos pênaltis. Acho que a Alemanha até criou, teve muitas oportunidades, mas o sistema defensivo do Paraguai acabou prevalecendo. O Gil, né, o goleiro, foi muito bem no tempo normal, foi muito bem na disputa dos pênaltis também. Então, o Paraguai vai ter um cenário muito parecido com o que encontrou contra a Alemanha, mas vejo a França com mais qualidade, não só abusando do jogo aéreo, mas também envolvendo a seleção do Paraguai com a bola rolando no chão mesmo, porque são jogadores que se movimentam o tempo todo, né? Tanto Mbappé, Dembélé, Olise, que para mim é um dos destaques dessa seleção por estar conseguindo fazer essa ótima campanha. Pois é, e esses três jogadores que você falou aí foram super responsáveis pelo placar construído contra a Suécia lá na segunda fase do Mundial, né? A França goleou a Suécia por 3-0. Tem gente que não acha que 3-0 é goleada, eu acho que é. E foram 25 finalizações, sendo 12 no alvo da Suécia. 13 desarmes da França. A gente está vendo aí os números na imagem, Fran, que mostram como a França foi sufocante, né, na segunda fase, num jogo de mata-mata. Aqui, geralmente, as equipes se comportam um pouco mais retraídas, com medo do adversário, mas com a França não teve isso, não. Não, com a França não teve isso, foi 3 e poderia ter sido facilmente 6-0 aí para essa seleção da França, porque como a gente está vendo, finalizou muito, acertou muito o alvo. A França jogou contra a Suécia no ritmo de treino praticamente, né? Eu acho que dos jogos do 16 avos, talvez esse que tenha ficado nítido a diferença entre essas duas equipes. A França é uma equipe muito ofensiva, que sabe que mesmo se sofrer um gol lá atrás, vai conseguir fazer 3, 4, né? Tanto que a média de gols da equipe da França aí são 3 por jogo, né? Tem os melhores ataques da competição, tem o vice-artilheiro Mbappé, enfim, é uma seleção, como eu falei, como parar essa seleção da França, porque está jogando muita bola. Pois é, e do outro lado a gente tem um Paraguai que sofreu também para passar de fase. Sofreu, na verdade, para passar de fase. A França não sofreu, o Paraguai sim. Olha o gráfico de pressão que está na tela de Alemanha e Paraguai. Jogo empatado no tempo normal, 1-1. A gente vê que a Alemanha não fez tanta pressão, porque quanto mais longas as linhas, mais intensa é a pressão exercida por aquele time. E o Paraguai foi pontual. Ali conseguiu achar 1-0, depois tomou um empate e aí segurou o jogo.
que é que a gente quer mostrar com isso? O Paraguai é um time que, querendo ou não, tem sabido sofrer nessa Copa, né, Fran? É, sem dúvida nenhuma. Passou por aquela experiência ruim no primeiro jogo contra os Estados Unidos, mas venceu a Turquia, empatou com a Austrália o suficiente para poder avançar de fase, saiu na frente da Alemanha. É uma equipe que aposta muito no seu sistema defensivo e, quando recupera a bola, na sua capacidade de ser eficiente. E foi o que o Paraguai foi contra a seleção da Alemanha, mas não conseguiu segurar, né? Principalmente no jogo aéreo, o Paraguai teve muitas dificuldades e mesmo assim conseguiu levar para a prorrogação e depois também vencer nos pênaltis. Pois é. E além dessa pressão, né, aí do outro lado a gente vai para uma França que exerce uma pressão grande também sobre o adversário, como a gente viu contra a Suécia, muito graças a esse cara aí, ó. Ele é um dos que buscam a maior artilharia em Copas do Mundo, tá caçando o Messi jogo a jogo, um dos artilheiros da Copa, ele é vice-artilheiro, né, no momento que a gente tá gravando esse episódio, o Messi tá na liderança por um gol, mas Kylian Mbappé, o que dizer desse atacante que eu particularmente acho extremamente letal no ataque da França, Fran? É, ele se movimenta de uma forma muito inteligente, Matheus. Você vê que nos gols, né, que ele fez contra a Suécia, a assistência do Olise, eles se olham e já sabe o que vai acontecer na sequência. Ele tem uma finalização quase que perfeita, praticamente, né? A gente está vendo o número de finalizações, a quantidade de finalizações que ele acertou ao gol, errou somente uma. E não é só isso, né? Ele abre muito espaço para outros jogadores, ele tem uma arrancada também sensacional, né? Em vários contra-ataques contra a Suécia. É que, como eu falei, venceu por 3, mas era para ter sido 5, 6, se tivessem aproveitado todas as oportunidades que foram criadas. Mbappé numa fase sensacional e arrisco dizer que tem grandes possibilidades de terminar como artilheiro dessa Copa. É, e deu 4 passes decisivos, né, como a gente tá vendo ali, ainda, além de tudo, consegue servir aos seus companheiros com qualidade, né, Fran? É, sem dúvida nenhuma. Ele participa o tempo todo, né, Matheus? Com a bola, sem a bola, às vezes se finge de morto. No começo da Copa, muita gente estava falando que o Mbappé era um dos jogadores que mais ajudava defensivamente essa seleção da França, e até nessa Copa ele tem melhorado isso, né? Fazendo uma certa pressão nos defensores, que a marcação começa a ter que começar com eles lá da frente, né? E ele está melhorando isso, que faz com que seja um dos jogadores mais completos da atualidade. Do outro lado, a gente tem o destaque do Enciso, que é o jogador do Paraguai. A gente está vendo os números dele contra a Alemanha. Foram 3 finalizações, o gol do Paraguai foi justamente dele, e ele também deu um passe decisivo. É aquele que mostra que, quando se abre espaço para o Paraguai trabalhar, ele pode ser o cara do Paraguai para definir o jogo, hein? É, sim, um dos caras, né, muito pela velocidade dele, porque não se esconde do jogo, finaliza, é um jogador muito objetivo e que precisa ter ajuda, por exemplo, do Almiron também, né, ser esse cara de ajudar a carregar o piano, de chamar essa responsabilidade. O Enciso é um jogador muito regular, né, dificilmente você vê ele fazendo um jogo muito abaixo, e nesse duelo contra a Alemanha ele foi fundamental, principalmente para poder abrir o placar. Bom, e aí, Fran, a gente então provavelmente vai ter um jogo muito de ataque contra a defesa, uma França muito ofensiva e um Paraguai que vai ter que saber sofrer a pressão do jogo se quiser permanecer no Mundial. Agora, a gente tem aí, a gente sempre está terminando o nosso episódio com porcentagem de favoritismo. Na tela, a porcentagem que é dada pela Opta de favoritismo para França e Paraguai. Olha só, 79% de possibilidade da França vencer contra apenas 6 do Paraguai. 79 com 6 dá 85, 15% ali de empate. Você concorda, você discorda? Como é para você esses números?
Ah, é difícil falar, né, Matheus? Como a gente falou, a gente tem visto resultados, surpreendentes, né, a prova disso foi a Argentina e Cabo Verde que fez um jogo espetacular e talvez a probabilidade de vitória da Argentina também tivesse nessa casa, mas como a gente falou, né, o favoritismo ele acaba em alguns momentos não entrando em campo se você não jogar da forma que tem que encarar os duelos, né? A gente teve o exemplo da Argentina que talvez tenha entrado um pouquinho de salto alto, e se a França fazer da mesma maneira pode ser surpreendido, até porque Paraguai eliminou a seleção da Alemanha e tem um sistema defensivo muito interessante, né? Com Gustavo Gomes, que é muito bom na bola aérea, Canales, que fez uma das melhores atuações dele com a camisa do Paraguai. Tem o Gil, né, o goleiro, que foi essencial para essa classificação do Paraguai, mas sem dúvida nenhuma a França, sim, é bem favorita para poder vencer esse duelo e continuar avançando na Copa do Mundo. Pois é, eu vou com os números da Opta, só que eu coloco ali mais um pouquinho de favoritismo ainda para a França, eu vou colocar um 80%, vai, vou arredondar. É, a França realmente extremamente favorita. Bora ver o que é que vai acontecer nesse duelo entre franceses e paraguaios. Fran, muito obrigado pela sua participação, minha amiga. Eu que agradeço, meu amigo, tamo junto, e deixa aí nos comentários quem que avança nesse duelo aí, que aparentemente parece ser desnivelado, mas quando a bola rola, né, tudo pode acontecer. Exatamente, tudo pode acontecer. Valeu demais, Fran. Deixa aqui nos comentários, vamos fazer como a Fran falou. Vou deixar um QR Code também aqui na tela para você escanear e baixar o nosso aplicativo. Aí lá você acompanha as nossas transmissões ao vivo, recebe notificações de gols e muito mais, porque aqui no Flash Score você lê o jogo como ninguém.